Quando se trata de internet, os fatos aleatórios dificilmente são poucos. Mas como você separa o lixo das coisas boas? Felizmente, você não precisa, pois esse é o meu trabalho. A seguir estão mais algumas curiosidades que vão surpreender você e seus amigos. É ilegal burros dormirem em banheiras no Arizona. As leis sempre são feitas por um motivo, mas mesmo os cérebros mais inteligentes podem ter dificuldade em imaginar por que o estado do Arizona proíbe os burros de dormir em banheiras. Afinal, o que poderia haver de criminoso em um clássico animal de fazenda tirar uma soneca? A história diz que em 1924, uma barragem perto da cidade de Kingman desabou, causando uma inundação que fez um burro flutuar em uma banheira por 1,5 km no vale. Logo descobriram que o burro havia subido em uma banheira que estava abandonada fora da propriedade de seus donos e se acomodou para um cochilo, antes que a inesperada reviravolta o fizesse ficar encalhado. Os habitantes da cidade tiveram uma despesa tão grande para resgatar o burro da banheira que fizeram o prefeito pôr uma lei que impedisse um evento tão exaustivo de acontecer novamente. Desse ponto em diante, foi decretado que, embora eles pudessem ficar em pé e ser banhados, um burro jamais, nunca, deveria dormir em uma banheira. Presumivelmente, o burro nada tinha a dizer sobre o assunto. Animais foram julgados na Europa medieval. No outono de 1457, os moradores de Savigny, França, testemunharam uma porca acompanhada por seus leitões atacando e matando um menino de 5 anos. Uma vez capturada, a família dos porcos foi convocada para julgamento, onde se posicionaram diante de um verdadeiro juiz para depor em um tribunal equipado com 2 promotores, 8 testemunhas e até mesmo um advogado de defesa dos suínos. Testemunhas provaram que a porca era culpada de matar a criança, mas o papel dos leitões era um pouco mais ambíguo. Por fim, o porco adulto foi condenado a ser pendurado pelas patas traseiras em uma árvore de forca, enquanto os leitões eram exonerados. Acredite ou não, essa era uma prática comum na Europa até meados do século XVIII, onde vacas, cães, cabras, porcos e cavalos infratores fossem submetidos aos mesmos procedimentos legais que os humanos, embora não se esperasse que os animais em julgamento falassem por si mesmos. Fatores como suas circunstâncias pessoais e se o crime estava em conflito com sua boa natureza geral foram considerados. Quando os porcos se comportaram mal no tribunal, grunhindo alto, isso também poderia contar contra eles. O que pode parecer irracional, mas o que você espera de colocar um porco em julgamento? Porque os piratas usavam tapa-olhos. Se você for convidado a uma festa fantasia com tema de pirata, uma das primeiras coisas que você vai procurar provavelmente vai ser um tapa-olho preto, certo? Mas por que os piratas usavam isso? É seguro presumir que a maioria dos piratas perdeu um olho em algum momento, graças a toda aquela luta de espadas. Infelizmente não. Mas esse acessório, icônico da moda, na verdade tinha um propósito muito inteligente. Manter um olho coberto durante todo o dia significava que os piratas podiam ver melhor quando desciam para baixo do convés, que ficava constantemente envolto em trevas. Um olho humano médio leva cerca de 25 minutos para se adaptar totalmente da luz do sol forte para ver no escuro. Então, se uma luta se movesse rapidamente do convés para algum lugar abaixo, era importante não ter visão prejudicada. Para preparar um olho para essas condições de pouca luz, os piratas sacrificaram 50% de sua visão cotidiana. Agora, isso sim é compromisso. Dessa você não sabia. Salvador Dalí nunca pagou a conta. Não importa o quão famoso você seja, você ainda tem que pagar a conta no final de uma refeição chique, a menos que você seja Salvador Dalí. Supostamente, o infame surrealista de bigode tinha uma tendência particular para evitar a conta e costumava convidar grandes grupos de amigos para estabelecimentos sofisticados, sabendo que nunca iria precisar pagar depois da refeição. Como ele fazia isso? É simples. Ele iria pedir a conta, escrever o pagamento integral e, em seguida, virá-lo e rabiscar um esboço rápido no verso. Antes de sair do restaurante, Dalí apostava que o dono do restaurante nunca tentaria descontar um cheque contendo uma de suas valiosas obras de arte. E ele estava certo. Se você morrer sozinho, seu gato vai te comer. A maioria das pessoas tem medo de se tornar uma estereotipada senhora louca dos gatos. Mas a coisa mais assustadora sobre essa perspectiva é que se você sair dessa para uma melhor sozinho, seu gato não vai hesitar em te comer. Em uma conferência da Academia Americana de Ciências Forenses em Nova Orleans de 1992, um patologista forense explicou que, sem os seus donos por perto para encher suas tigelas, os animais de estimação não têm problemas em comer os corpos em decomposição de seus donos. Saboroso. Esse fenômeno, conhecido como predação post-mortem, faz com que os animais domesticados voltem aos seus instintos primários. E comida, afinal, é comida. Houve inúmeros casos em que corpos foram recuperados muito depois de seus amados animais de estimação terem decidido dar uma mordidinha atrevida. Embora os cães geralmente esperem cerca de uma semana ou mais antes de ceder ao apetite, sabe-se que os gatos procuram o sal e a pimenta depois de apenas 48 horas, e geralmente procuram as partes mais macias, como o nariz ou lábios primeiro. Eu odeio ter que te dizer, mas a sua bola de pelo preciosa é realmente um idiota completo. É apenas a ciência.
As abelhas podem viver dentro dos seus olhos. Alguns dizem que o medo das abelhas é irracional, afinal o mundo ficaria totalmente paralisado sem elas. Mas você pode querer pensar duas vezes antes de chegar muito perto, e principalmente depois de ouvir essa história aterrorizante. Em abril de 2019, uma mulher taiwanesa, de 28 anos, estava arrancando ervas daninhas ao redor do túmulo de um parente, como parte do festival de varredura de túmulos Qingming, quando sentiu que ela pensava ser um pedaço de sujeira em seu olho. Depois que seu olho rapidamente inchou, a senhora He visitou o médico, que viu o que parecia ser uma pequena perna de inseto se projetando para fora. O Dr. Hong Chi-ting ficou chocado ao tirar um inseto alado de 4 milímetros de seu olho, mas não foi só isso. Essa descoberta foi logo seguida por mais 3 abelhas, totalmente vivas. Esse tipo de abelha, chamada Alictidae, é menor do que a abelha padrão, e às vezes é conhecida como abelha do suor, porque se alimenta de suor humano ou lágrimas como fonte de proteína. O Dr. Ting acredita que elas podem ter sido sopradas por uma súbita rajada de vento, mas como a senhora He não os notou rastejando sob sua pálpebra, é tão desconcertante quanto provocador. Os cangurus não podem andar para trás. Eu sei o que você está pensando. Cangurus não andam, eles pulam. Tudo bem, espertinho. Mas eles não podem pular para trás, de verdade. Seus pés longos, pernas traseiras de formato estranho e cauda pesada tornam impossível andar em qualquer direção. Então eles empurram com os 2 pés ao mesmo tempo em um movimento de salto. Embora sua cauda muscular ajude com o equilíbrio e atue como uma espécie de terceira perna, isso também é o que infelizmente impede que eles se movam para trás. Algumas pessoas até acreditam que o brasão de armas australiano apresenta um canguru e um emu, porque nenhum dos animais é capaz de andar para trás, o que aparentemente simboliza uma nação em constante avanço. É ilegal morrer em uma cidade escandinava. Ok, nós já ouvimos sobre algumas leis bem estúpidas antes, mas essa realmente é a cereja do bolo. Como se coexistir com uma população com cerca de 1000 ursos polares não fosse suficiente, os 2000 residentes da remota cidade norueguesa de Longyearbyen devem seguir uma regra um tanto estranha. Eles não podem morrer lá. Localizada a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, Longyearbyen é muito fria, e é aí que está o problema. Em 1950, os habitantes locais fizeram uma descoberta bem perturbadora. Os corpos que haviam sido enterrados no solo congelante estavam sendo preservados em vez de se decompor naturalmente. As coisas se tornaram ainda mais preocupantes quando os cientistas desenterraram uma amostra viva de gripe espanhola de 1918 de um desses residentes mortos há muito tempo em 1998. Os moradores locais estavam com tanto medo de doenças se espalhando de restos preservados que uma lei foi aprovada para proibir qualquer outra pessoa de ser enterrada no adro da igreja local. Isso significa que qualquer um que se aproxime do fim de sua vida agora tem o prazer de voar para o continente norueguês antes de dar o seu último suspiro. Isso que é morrer em paz. A Bélgica já empregou gatos para entregar o correio. Na década de 1870, uma improvável decisão foi tomada por funcionários da cidade de Liège, na Bélgica, de transformar gatos em carteiros. Qualquer pessoa que tenha gatos sabe que 9 em cada 10 vezes eles nem respondem ao próprio nome. Então por que alguém achou que confiar neles para entregar a correspondência em tempo hábil era uma boa ideia? É um pouco confuso. Alerta de spoiler. Não foi. A cidade contratou uma frota de 37 felinos, considerados aptos para o trabalho, e os treinou para transportar mensagens, que eram presas aos colarinhos em bolsas impermeáveis entre os bairros. O aspecto mais surpreendente dessa missão claramente condenada foi que os relatórios da época sugeriam descaradamente que a única coisa que poderia dar errado seria se cães criminosos roubassem a correspondência dos gatos. A realidade era muito mais anticlimática. Embora um gato empreendedor tenha conseguido chegar ao seu destino em menos de 5 horas, os demais felinos levaram até um dia inteiro para entregar a correspondência em suas casas. Sem surpresa, essas foram as últimas mensagens entregues por correspondência pelos gatos. Boa tentativa. Os pais e filhos de Shakespeare provavelmente eram analfabetos. William Shakespeare é um dos escritores mais famosos da história, mas você pode ficar surpreso ao saber que a maior parte de sua família não sabia ler nem escrever. Embora não possamos saber com certeza, os pais de Shakespeare, John e Mary, provavelmente nunca aprenderam nenhuma dessas habilidades básicas, porque a alfabetização não era uma habilidade necessária para pessoas de sua posição na época. Alguns sugeriram que os deveres cívicos de John podem ter exigido alfabetização básica, mas como ele sempre assinava seu nome com uma marca, parece um tanto improvável. Embora William frequentasse a escola secundária local de Stratford, onde aprendeu a ler, escrever e latim, também não transmitiu essas habilidades para sua esposa ou para suas 2 filhas, Susana e Judith. No mínimo, Susana poderia rabiscar sua própria assinatura, mas Shakespeare provavelmente não se dedicou a ensiná-las a alfabetização adequada. Talvez ele estivesse apenas muito ocupado inventando o nome Jéssica em vez disso. É sério, pode pesquisar.
Os efeitos sonoros de risada geralmente são de pessoas mortas. Se você é um fã de clássicos como Friends, então deve estar acostumado a ouvir as mesmas risadas genéricas repetidas, mas pode nunca ter considerado que está rindo junto com o som de pessoas mortas também. Sim, a maioria das pessoas por trás dessas risadas tão irritantes já se foram. A ideia do efeito sonoro de risada se originou na década de 1950, quando um engenheiro de som chamado Charlie Douglas decidiu que não dava mais, depois que o público do estúdio continuou rindo nos momentos errados durante as gravações ao vivo. Foi só então que as clássicas risadas foram gravadas e reutilizadas repetidas vezes em vários shows ao longo de décadas. Embora as faixas fossem revisadas ao longo dos anos para remover certas risadas e adicionar outras, os clássicos nunca foram aposentados. Isso significa que as mesmas pessoas rindo durante um show clássico de meados dos anos 60, como A Feiticeira, podem ser ouvidas novamente em episódios mais recentes de Frasier, se você ouvir com atenção. Cangurus às vezes lançam seus bebês. Muitos animais têm mecanismos de defesa super legais, e os cangurus têm um reflexo natural pouco conhecido que é interessante, para dizer o mínimo, ou um pouco contra-intuitivo. Se uma mãe canguru se sente ameaçada por um dingo, por exemplo, ela frequentemente recorre a uma técnica de distração infalível: jogar seu bebê na sua direção. Você pode estar pensando, mas ele vai morrer, não? Sim, talvez ele morra, mas se isso significar que o canguru adulto pode fugir rapidamente, é um sacrifício que ela está disposta a fazer. Pode parecer um movimento totalmente selvagem, mas na verdade há uma lógica distorcida nisso. Se o canguru adulto for morto, ele não vai poder mais se reproduzir, então ele está essencialmente sacrificando um bebê para que a futura prole possa viver. Se uma mãe canguru passa por momentos difíceis, enquanto tem vários bebês em diferentes estágios de desenvolvimento para cuidar, ela também pode abandonar um deles, por causa dos outros. E terminamos aqui com mais um episódio de Natureza Implacável. O Príncipe Charles e o Príncipe William nunca vão viajar no mesmo avião juntos. A família real é uma fonte inesgotável de intrigas para muitos. E existem muitas regras não ditas que os sanguinobres aprenderam a seguir. Um desses estranhos costumes é que o Príncipe Charles está proibido de viajar no mesmo avião que seu filho, o Príncipe William. Isso não é por causa de uma rixa secreta entre pai e filho, então você pode colocar a pipoca de lado por enquanto. É tudo uma questão de segurança. Se o avião em que Charles e William estiver viajando cair, seja por intenção maliciosa ou alguma falha, isso significa a perda de 2 dos próximos membros da realeza na linha de sucessão ao trono. Para evitar que o pior cenário de 2 herdeiros de uma vez só aconteça, a dupla deve sempre viajar separadamente. O mesmo se aplica ao Príncipe William e seu filho, o Príncipe George, que atualmente ocupa o 3º lugar na linha de sucessão ao trono. No entanto, houve várias ocasiões em que o Duque e a Duquesa de Cambridge viajaram com seu filho, graças à permissão por escrito da rainha. Isso mesmo, William tem que perguntar para sua avó primeiro. Que gracinha. E você, tem mais alguma curiosidade aleatória que gostaria de compartilhar? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.